Bora fazer uma viagem no tempo? Nossa parada de hoje é lá no berço de Portugal, para a gente conhecer o trovadorismo. E olha, isso aqui não é só o primeiro movimento literário da língua portuguesa, não. É um universo inteiro onde a poesia já nascia com música. Era o som que rolava nos castelos e nas cortes medievais. Se prepara, porque a resposta para essa pergunta está toda guardada nas cantigas. A gente vai descobrir como é que, em plena Idade Média, a música e a poesia serviam tanto para declarar um amor impossível, quanto para lamentar uma saudade, ou até mesmo, por que não, para atacar um inimigo em público. Ok, vamos entender isso aqui direitinho. Na essência, trovadorismo é a mistura perfeita de letra e melodia. Os trovadores, eles eram os grandes compositores da época, sabe? Eles criavam tanto a poesia quanto a música. E as cantigas? Bom, as cantigas eram os hits que bombavam pelos reinos, a principal forma de arte e entretenimento da nobreza. Para a gente decifrar esse universo, nosso roteiro tem 5 paradas. A gente começa entendendo o contexto da época, depois a gente vê a grande divisão dos poemas, mergulha nos tipos de amor, explora as formas de crítica e, lá no final, a gente junta todas as peças do quebra-cabeça. Antes de ouvir a música, a gente precisa entender o mundo que inspirou essa galera. As cantigas são, na verdade, um retrato bem fiel da sociedade medieval. Sem esse cenário em mente, a gente acaba perdendo metade da história. Então, a gente está falando de um período que vai mais ou menos do século XII ao XIV, em plena Idade Média. Tenta imaginar o cenário. Cavaleiros, castelos, a formação de Portugal e das outras nações da Europa. Foi nesse ambiente que essa poesia cantada nasceu, brilhou e, por fim, se despediu. E o que moldava o pensamento do pessoal dessa época? Basicamente, 2 ideias centrais. Primeiro, o teocentrismo, a crença de que Deus era o centro de absolutamente tudo. E segundo, o feudalismo, aquela organização social baseada na terra, com senhores e vassalos. E guarda bem essa palavra, vassalagem, essa relação de serviço, de lealdade. Acredite, ela vai reaparecer de um jeito muito, muito curioso nos poemas de amor. Agora que a gente já montou o cenário, vamos para a poesia de fato. A primeira e mais importante divisão das cantigas é bem simples, na verdade. Ou elas falavam de sentimentos, ou elas partiam para o ataque. A diferença é cristalina. Se a cantiga foca em amor, saudade, angústia, ou seja, no mundo interior do poeta, ela é lírica. Agora, se o objetivo é zoar, dar uma alfinetada ou criticar abertamente alguém ou algum costume, ela é satírica. Esse é o primeiro filtro para a gente entender qualquer poema da época. Vamos começar pelo lado do coração. Dentro desse universo lírico, os trovadores tinham 2 maneiras bem diferentes de cantar o amor. O mais fascinante aqui é como essa tabela organiza esses 2 mundos. De um lado, na cantiga de amor, a gente tem uma voz masculina, o eu lírico masculino, sofrendo por uma dama idealizada quase inalcançável. Do outro lado, na cantiga de amigo, a voz é feminina, cantando um amor mais pé no chão e a dor da saudade do seu amado, que ela chama de amigo. Até a estrutura musical muda. A de amor é mais complexa, enquanto a de amigo aposta na repetição, no paralelismo e no refrão, quase como um lamento que se repete. Então o ponto central da cantiga de amor é a tal da coita. Lembra que eu pedi para guardar a ideia de vassalagem? É aqui que ela volta com tudo. O poeta se coloca como um vassalo da sua amada. Ele a serve, ele a venera e ele a chama de minha senhor. Como esse amor platônico quase nunca é correspondido, ele vive nesse sofrimento sem fim. Essa é a famosa coita amorosa. E esse verso aqui, olha, ele ilustra isso perfeitamente. Repara só, a voz é de um homem, o sofrimento é levado a extremo, estou morrendo por vós, e ele chama a mulher amada de minha senhor, no masculino, exatamente como um vassalo faria com seu suzerano. A submissão do sistema feudal virou submissão amorosa. Agora, olha a virada de chave na cantiga de amigo. O contraste é imediato. A voz é feminina, conversando com a natureza, perguntando para as ondas do mar se elas viram o seu amigo, o seu namorado. A emoção aqui não é a submissão, mas a saudade pura e simples. E percebe a estrutura musical? O paralelismo? A mesma pergunta é refeita várias vezes, criando um refrão que ecoa a angústia da espera. Mas nem só de amor vivia o trovadorismo, né? Deixando o lirismo de lado, vamos para o outro lado da moeda, a crítica social, que era afiada e muitas vezes bem cruel. As cantigas satíricas eram as armas dos trovadores para expor os podres da corte. A grande diferença aqui está na abordagem. Era uma escolha, ser sutil ou ir direto para a briga. A cantiga de escárnio usava a ironia, a ambiguidade, sem nunca falar o nome da pessoa.
Já a cantiga de maldizer não tinha papas na língua. A crítica era direta, agressiva, e o nome do alvo era estampado no verso para todo mundo saber de quem se estava falando. Esse aqui é um exemplo perfeito de escárnio. A genialidade da coisa tá toda na ironia. O trovador finge que vai fazer um elogio, olhem só como eu quero elogiá-la, só pra logo em seguida disparar os insultos. Dona feia, velha e louca. Ele ataca, mas a identidade da coitada fica no ar. É uma crítica velada. E aqui, na cantiga de maldizer, a sutileza foi pro espaço. O alvo é identificado logo de cara, Rói Queimado, que, por sinal, era outro poeta. A cantiga tira um sarro dele dizendo que ele vivia morrendo de amor nos poemas exagerados dele, mas que ressuscitava 3 dias depois. A zombaria é direta, nominal e não deixa nenhuma margem para dúvida. Certo, passamos por todos os tipos de cantigas. Agora, vamos juntar as peças e montar um guia rápido para a gente consolidar a essência do trovadorismo. Então, o ponto crucial é este guia. Pensa nele como um decodificador de cantigas. Primeiro passo. A intenção é falar de emoção ou criticar. Se for lírica, a voz é masculina ou feminina. Isso já define se é de amor ou de amigo. Agora, se for satírica, a pergunta final é: o nome do alvo aparece ou não? Se sim, é de maldizer. Se não, é de escárnio. Simples assim. E para fechar nosso kit de ferramentas, os termos essenciais que a gente precisa saber. O trovador era o nobre, o autor da obra completa. O jogral era o artista, muitas vezes de origem popular, que cantava e espalhava as cantigas por aí. A cantiga era a canção em si. E tudo isso era composto em português arcaico, que é tipo o avô do nosso português de hoje. E com isso, a gente encerra a nossa análise. Mas fica a reflexão. Do sofrimento da coita medieval às baladas de sofrência de hoje, das indiretas do escárnio aos diss tracks do rap moderno, será que os temas que nos movem e nos fazem cantar mudaram tanto assim em 8 séculos? Fica a pergunta no ar.